Olá pessoal, eu sou o professor Fred Alvim, estou aqui no Estúdio Fácil justamente para trazer algumas dicas para a sua melhor preparação para a prova da Universidade Federal de Juiz de Fora para o concurso dos TAIs, que vai acontecer aí em setembro de 2019 e que promete movimentar bastante aqui a nossa cidade de Juiz de Fora. Então, para dar uma pequena dica, vamos retomar alguns modelos de questões que já foram utilizadas e empregadas em concursos semelhantes a esse que vai acontecer aqui na nossa cidade. Então, trago aqui para vocês uma questão do Cefet de Minas do ano de 2010 para o cargo de assistente em administração. Em uma organização burocrática, é correto afirmar que o administrador... Muito bem, para você conseguir resolver uma questão desse tipo, você precisa ter um certo domínio sobre os modelos de administração e também sobre as teorias da administração. Quando nós dizemos que a burocracia se aplica à administração, nós estamos falando da teoria burocrática, exatamente o momento que nós, administradores, nos apropriamos das contribuições, das produções do sociólogo Max Weber, que definia, que percebia que a coletividade, a vida entre várias pessoas ali que tem essa convivência compartilhada, ela pode se organizar com base em alguns critérios. E se eu compreendo que uma organização de trabalho é um espaço, é um contexto onde eu vou ter várias pessoas interagindo para realizar suas tarefas, para atingir um objetivo, para desenvolver um trabalho, eu posso tranquilamente me apropriar dessa noção de burocracia e identificar então uma organização como uma burocracia. Principalmente porque, para organizar essa vida na coletividade, essa vida social, onde nós teremos várias pessoas interagindo para focar e atingir o mesmo objetivo, nós teremos aí algumas condições como, por exemplo, a impessoalidade, a legalidade, tudo deve estar de acordo com normas, e o profissionalismo. Então, essas três características são básicas para você conseguir identificar o que representa a teoria da burocracia aplicada à administração, para compreender uma organização como uma burocracia. Se falamos de impessoalidade, isso quer dizer que todos ali devem ser tratados da mesma maneira. Eu não posso conferir privilégios a algumas pessoas. Então, eu tenho que conferir o tratamento igualitário para todo mundo. Para eu garantir que todo mundo vai ter as mesmas condições, eu tenho a condição aí da legalidade. Tudo que vai ser orientado para as pessoas viverem naquele espaço tem que estar de acordo com normas, de acordo com regras, de acordo com leis. Então, eu tenho até mesmo uma possibilidade aí de uma disfunção da burocracia, quando nós temos as pessoas se apegando em excesso nessa condição de que tudo só pode ser feito de acordo com o que já tenha sido estabelecido numa norma, num regimento, num regulamento. E, além da impessoalidade, da legalidade, a gente tem também a condição do profissionalismo. Quem vai assumir cargos ali dentro daquela organização precisa demonstrar que tem competência, que tem mérito para exercer aquela função, para ter posicionamento naquele respectivo cargo. Se nós falamos desse mérito, estamos falando de meritocracia, estamos falando da meritocracia que vem garantir profissionalismo. Tudo que vai ser vivido ali dentro vai ser exatamente objetivando ter um maior controle, ter um maior compromisso com o que de fato deve ser feito, como que o trabalho deve ser feito. Porém, quando nós falamos do modelo da burocracia, a ênfase está em garantir o controle interno. A teoria da burocracia é uma teoria de sistema fechado, ou seja, os gestores precisam se concentrar em como garantir a ordem no contexto interno, olhando unicamente para dentro da empresa, dentro da organização. Eu não considero a opinião de quem vem de fora. Eu preciso garantir, consolidar essa ordem interna. Então, os processos, as interações entre os funcionários, tudo deve estar de acordo com as normas, tudo deve ser devidamente formalizado, tudo tem que estar coerente ali com os cargos específicos de cada um. Se você consegue ter essa noção do que é uma burocracia aplicada numa organização de trabalho, você então consegue se apropriar dessa noção e desenvolver essa questão. Então, voltando à questão, é correto afirmar que o administrador, dentro dessa estrutura burocrática, alternativa A, é um homem imparcial, ou seja, ele não vai dar privilégios a ninguém, e objetivo, justamente porque ele tem um propósito ali dentro. Ele vai exercer um cargo, ele está com a projeção para o profissionalismo. Isso, de fato, corresponde às condições determinantes da burocracia aplicada à administração.
Então, de cara, eu já tenho um gabarito dessa questão. Mas, para garantir, vamos analisar as outras alternativas. B. Possui os meios de administração e produção. Estou falando aqui da gestão de recursos, né? Quando eu tenho a preocupação com os meios, eu estou falando de um indicador de eficiência. Mas nós não podemos ampliar aí essa noção de legalidade, de impessoalidade, de parcialidade, a como que eu vou viabilizar melhores práticas de produção. Se isso aqui vai corromper os ideais da legalidade, das normas, das regras que precisam determinar como que os funcionários vão interagir ali dentro daquele espaço. Portanto, não posso considerar essa alternativa. C. Demonstra gratidão e simpatia aos seus subordinados. Você consegue compreender que isso aqui vai revelar tratamentos discrepantes, né? Você não vai conseguir ser grato, simpático com todo mundo. Se um administrador ele vai demonstrar essa atitude na interação com as outras pessoas, logicamente ele já está discriminando alguns. Ele vai ter ali os seus favoritos. Então a gente não pode ter favoritismo na burocracia, senão a gente está corrompendo o ideal da impessoalidade. Eliminamos então a alternativa C. E D. Possui cargo vitalício, né? Se ele realmente demonstrou mérito para assumir essa função, ele pode sim ter um cargo vitalício e não pode ser promovido. Bom, se nós estamos falando da meritocracia, ele pode sim ser promovido. Essa condição de dizer que ele não pode ser promovido, né? Caso a organização disponibilize uma oportunidade para ele e demonstre competências para assumir um outro cargo, isso aqui faz com que essa alternativa esteja errada. Portanto, o gabarito dessa questão é exatamente a alternativa A. E perceba que é fácil compreendermos, né, que a burocracia é uma necessidade para estabelecermos o controle interno, para garantirmos que a organização vai funcionar de acordo com as normas, de acordo com as regras, e o apego a essas normas é uma necessidade. Mas você precisa desmistificar, porque quando falamos de burocracia, naturalmente e culturalmente, a gente tem essa noção de nos apegarmos às disfunções. Poxa, mas aquele profissional demora, né? O processo não flui, fica agarrado, porque a gente precisa esperar aquela papelada toda, os registros, ter um carimbo. Por que demora tanto? Quando nós pensamos nessas condições, nós não estamos pensando propriamente nas características, nas condições típicas da burocracia, mas sim nas disfunções desse modelo, quando nós temos aí os funcionários se apegando com excesso a essas condições que podem vir a comprometer a qualidade de um trabalho. Mas falou de burocracia, a ênfase está no controle interno e não nessa projeção para a qualidade na percepção de quem está de fora. Isso é um assunto que precisa ser explorado em outros domínios. Para você conhecê-los, eu te convido a vir estudar aqui com a gente no Estude Fácil e ter uma melhor preparação para essa prova da UFJF. Muito obrigado pela atenção.